Nós vamos falar sobre um pecado que entendo eu que é um pecado que as pessoas não sabem ao certo o que é a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E a gente vai pegar alguns textos, tá bom? A gente vai estar falando de alguns pensamentos equivocados e a gente vai tentar abordar então aquilo que a Bíblia diz que é esse tal de blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado imperdoável é esse? Fala, mas não tem perdão para blasfêmia? Não tem perdão. Mas vamos saber o que é isso, né? Então, para quem blasfemou, não tem perdão. Mas vamos ver quem que comete esse pecado e pode cometer esse pecado. Que não é uma coisa fácil, já vou adiantando. Tem que ser fenomenal para cometer um pecado desse. Tem que ser assim, 1 em 1 bilhão. Né? Tem que ser escolhido, né? Não, tem, né, Ricardo? Mas é assim, irmãos, não é para qualquer um. A gente vamos aqui tentar pegar os textos bíblicos e a gente... Capítulo 12 de Mateus. Primeiro vamos entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Vamos entender isso. Na verdade, amados, olha que coisa interessante. Entendendo o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, entendendo de fato o que é esse pecado, nós já vamos excluindo aquilo que não é. Né? Então talvez não é nem necessário eu falar o que não é. Eu falando o que é, exclua tudo então que eu não estou falando o que é. Entenderam, amados? Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu falar que... Aliás, eu vou falar alguma coisa e vocês já vão entender. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é porque uma pessoa foi lá e profetizou e a outra disse assim, foi Satanás, foi o demônio, não foi o Espírito Santo que inspirou aquela pessoa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Então, algumas coisas a gente vai excluindo só pelo fato de aprender o que é. Então, a gente aprendendo o que é, o que não é já vai sendo aí corrigido, né? Então, Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12. Jesus, ele fala diretamente para um grupo de líderes religiosos, são chamados fariseus, né? Ou seja, pessoas que entendiam e muito das escrituras sagradas, tá certo? Que eram os detentores dos ensinos das escrituras, ou seja, Jesus está se direcionando e Jesus não disse que eles cometeram esse pecado. Jesus está alertando eles. Olha, vocês estão entrando num campo perigoso, um campo sem volta, um lugar sombrio. Jesus alertou, Jesus nunca disse que eles cometeram esse pecado. Então a gente já começa por aí, né? Jesus está alertando esse povo aí, que eles estão indo para um caminho muito perigoso, mas não é que chegaram lá não. Capítulo 12 de Mateus, verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, ou seja, pelo príncipe, né, dos demônios, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar, ou amarrar, né, o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Por que muitas vezes é pensado assim, se eu atribuo uma ação do Espírito Santo a demônios, então eu estou blasfemando? Por conta que o texto, quando a gente lê superficialmente, dá a entender isso, né? Que Jesus estava fazendo milagre lá, expulsando demônio. Eles falam, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui é o príncipe dos demônios. Ele está expulsando pelo Beelzebu. Jesus vai falar da incoerência, falando, o que vocês estão falando não tem sentido, não tem nexo. Como que pode Satanás expulsar Satanás expulsar os demônios?
o príncipe dos demônios expulsar os seus demônios. Não tem lógica o que vocês estão falando. É o que Jesus vem falando, né? Só que aí Jesus diz assim, olha, todo pecado é perdoado. Só que o pecado contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O que Jesus está mostrando aqui? Eles estão querendo rejeitar o que, irmãos? O enviado de Deus, o Filho de Deus, Jesus. Então, assim, só para dar uma conclusão, embora eu vou falar outras coisas, mas só para dar uma conclusão. Se uma pessoa rejeita a única providência de Deus para salvar o ser humano, que é a obra de Cristo na cruz do Calvário, não resta nenhuma ação de Deus para salvar aquela pessoa. Estão entendendo isso? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é o quê? É blasfemar, ou é rejeitar, melhor dizendo, a ação do Espírito Santo aplicando a obra de Jesus, né, na vida da pessoa. O que o Espírito Santo faz? Ele aplica a obra de Jesus. Ele convence o homem do pecado. Não é isso que diz a Bíblia? Então, quem blasfema contra o Espírito Santo está rejeitando a ação do Espírito Santo para aplicar a obra de Jesus na vida do pecador. Mas para fazer isso tem que ser uma pessoa que conheça muito, porque a blasfêmia não é uma ação, a blasfêmia não é um ato, não é uma palavra, não é um pensamento, é uma postura teimosa, é uma atitude que se toma deliberadamente, conscientemente, contra aquilo que se conhece muito bem, que é o Evangelho. Está entendendo a diferença? Porque todo pecado arrependido existe perdão. Não tem como. Imagine comigo, se uma pessoa de repente ela vai atribuir lá a ação do Espírito Santo ao demônio, isso aqui foi demônio que usou essa pessoa e tal. Aí fala, você blasfemou contra o Espírito Santo. Aí essa pessoa fala, e agora, meu Deus, blasfemei contra o Espírito Santo, não tem mais salvação para mim? Já pensou essa pessoa chegando para Jesus, diz, Senhor, me perdoa? Jesus disse, não, aí não tem jeito, hein? O pecado que você cometeu aí, meu filho, posso fazer nada? Senhor, mas me perdoa, tem misericórdia de mim, né? Não sabia, não, meu filho, ó, tá vendo lá que está escrito? Não tem perdão para você não. Bom, dá para imaginar um negócio desse? Alguém indo até Jesus pedindo perdão e Jesus negando perdão? Quem blasfema contra o Espírito Santo não está nem aí para isso, mano. Nem quer saber. O seu coração fica endurecido de tal forma, a Bíblia chama de consciência cauterizada, que é a insensibilidade de uma consciência, né? Então, se a pessoa se preocupa, se ela pensou, será que eu blasfemei? Isso é evidência que não blasfemou. Se uma pessoa se preocupa, pensa na possibilidade de ter feito isso, isso é uma evidência que ela não fez. Porque quem fez fica anestesiada na sua consciência. Diga. Uma pessoa que é conhecedora da palavra se suicida, isso é uma forma de blasfêmia? Não, aí é outra história, né? É outra coisa. Totalmente diferente, não se encaixa aqui, mas nem de longe. Então é por isso que é um assunto, inclusive, que rende e muito. Se vocês quiserem saber disso aí, meu Deus, que dia que é que eu vou falar sobre isso? Que eu não sei mais. Eu não sei, daqui 2 meses eu vou falar sobre suicídio. Mês que vem. Mas não é pecado, né? Ou não? O quê? Não é pecado, né? O quê? Não sei, eu não estou falando nada. Eu quero tratar da blasfêmia, senão a gente vai falar sobre um monte de pecado. Eu quero focar nisso aqui, irmãos, tá? Não quero falar de outro pecado, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E suicídio não é blasfêmia, trair a mulher não é blasfêmia, matar o outro não é blasfêmia, a gente está falando de blasfêmia, é uma coisa só aqui, vamos focar aqui, né? Mas sobre suicídio eu vou falar daqui a um tempo aí, que é um negócio muito complicado. Professor, zombação sobre o Espírito Santo é uma blasfêmia, não é? O que seria? Dá um exemplo assim, Moed, mais ou menos. A pessoa está falando língua estranha, Não. tá ali falando e a pessoa zombar. Não é. Não é. Não é. É isso que eu quero. Sim. E se no último momento a pessoa se arrepender? Do quê? Então não é blasfêmia. É o que eu estou tentando dizer aqui. E se vocês prestarem atenção no que eu vou falando, essas dúvidas de vocês já vão sendo dissipadas. Preste atenção que eu já vou falando aqui, por exemplo, o que eu disse. Você atribuir ao Espírito Santo, ou aliás, atribuir uma ação do Espírito Santo a um demônio, ou seja, isso não foi Deus, foi o demônio, isso não é blasfêmia. Tá certo? Por uma ignorância pode-se fazer isso. Se faz aos montes no meio da igreja isso aí. As pessoas que não têm discernimento. Vamos entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu já estou começando a dizer, blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da obra de Cristo sobre a vida da pessoa
com conhecimento de causa. Então, um ignorante não blasfema nunca contra o Espírito Santo. É impossível o ignorante blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição consciente, irmãos. Sabe exatamente da mensagem do Evangelho. Conhece exatamente o que propõe o Evangelho. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 6, e a gente vai entendendo isso, tá? Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos prestando atenção nos textos, e aí eu acho que já vai esclarecendo para nós uma série de pontos aí. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 1 até o verso de número 8. Eu gostaria de ler com vocês. Se acharam, não leiam, não, me espere, para a gente ir acompanhando todo mundo junto. Hebreus capítulo 6, verso 1. Já tem gente, desobediência. É pecado desobediência, não lê. Quem achou, diga achei. Achei. Olha o que diz aqui, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, até a maturidade, né? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Eu quero fazer uma divisão no texto aqui. O autor dos Hebreus está exortando aos cristãos hebreus que eles devem amadurecer na fé, crescerem na fé. Porque se eles não fizerem isso, há um risco de eles retrocederem. Tá certo? E as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo é que retrocederam na fé. Essas pessoas já participaram da fé. O texto mais para frente vai mostrar isso. Que é o que a gente chama de apostasia, irmãos. O que é apostasia? A palavra apostasia é desvio da fé. Então apostasia, a palavra apostasia, quer dizer aquele que abandonou a fé. Quem que pode abandonar uma coisa que nunca esteve? Quem pode desviar de um caminho que nunca esteve? Então a apostasia é um pecado que só o cristão pode cometer. Só aquele que conheceu Jesus pode cometer. Aquele que não conheceu Jesus não pode cometer esse pecado. É impossível. Nenhum ignorante pode cometer esse pecado. O pecado da apostasia é justamente aquele que já esteve na fé, já experimentou o Evangelho, tá certo? Já experimentou das benesses do Evangelho, e aí ele se apostata, ele se desvia. É um abandono da fé. Então vamos lá. O verso 1 até o 3, o autor dos Hebreus está dizendo então, vocês busquem a maturidade cristã, né, que aqui está como perfeição, vocês possam distinguir aquilo que é as obras mortas da religiosidade e a fé viva, que gera vida em Deus. Vocês precisam entender, no verso 2, a questão do significado dos batismos, ou dos batismos, a imposição das mãos, ressurreição, ou seja, vocês precisam entender e crescer nessas coisas. O verso 4, porque é impossível, olha só, que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, nasceram de novo, é impossível, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. Olha que coisa interessante. Então essas pessoas conheceram o Evangelho em tudo que o Evangelho proporciona, irmãos. Não é? Vida eterna, pessoa do Espírito Santo, a verdade de Deus, participaram do reino de Deus. E é impossível, diz o verso, que as pessoas experimentaram tudo isso e recaíram. Olha só, recaíram. Eram pessoas caídas que foram encontradas pelo Evangelho, colocadas de pé, no sentido espiritual, e recaíram, ou seja, retrocederam, voltaram às velhas práticas. Só que tendo experimentado e tendo a clareza de tudo isso, irmãos. Então é por isso que eu digo, é uma pessoa que ela conhece e muito o Evangelho. Não é qualquer um, precisa ser uma pessoa muito, mas muito esclarecida das Escrituras Sagradas. E aí imagina só, uma pessoa que tem toda essa clareza, que experimentou de tudo isso, essa pessoa decidir rejeitar Cristo, o que resta para essa pessoa? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se endurecer de tal forma que não há mais ação do Espírito Santo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo é ineficaz? Não, porque essa pessoa endureceu tanto o seu coração conscientemente e ela rejeitou a obra de Jesus na cruz do Calvário. Deus não tem outro meio para alcançar essa pessoa. Perceba, irmão, que o negócio é muito grave e é muito difícil de uma pessoa cometer esse ato. E essa pessoa não quer saber. Você fala assim,
Você blasfemou com o Espírito Santo? Eu? Nossa, Espírito Santo? Não blasfemei coisa nenhuma. E ela é odiosa ainda contra Deus. Aquelas pessoas se revoltam contra Deus mesmo, mas essa pessoa que um dia participou de tudo isso. Aí a pergunta é da Dayana, mas e se ela se arrepender? Aí é caracterizado que não blasfemou. Porque uma pessoa que blasfema, ela não se arrepende nunca na vida. Nunca vai pedir perdão, nunca. Porque se uma pessoa, ela se preocupa, é evidência que ela não blasfemou. Se uma pessoa, ela pede perdão, é evidência que ela não blasfemou. Uma pessoa que blasfema, ela fica endurecida, coração insensível, mente cauterizada, não penetra mais o Evangelho. O Espírito Santo já não tem mais espaço no coração dessa pessoa. Tá certo? Então, se há uma mínima preocupação da pessoa, se ela pensa nessa possibilidade, é evidência que ela não cometeu esse pecado. Tá bom? E a maioria eu blasfemei contra o Espírito Santo, porque o diabo trabalha na fragilidade das pessoas, né? E em cima da ignorância das pessoas. Então, aqueles que pensam, que se preocupam, irmãos, ali pode ficar tranquilo, tá? Esquenta a cabeça não. Porque é evidência que ela não está nesse pecado. Diga-me. Aqueles dois que estavam lá na cruz com Jesus, aquele segundo lá, não como blasfemo ou não? Não. Também não. Ele não conhecia. Ele não era um conhecedor, ele não participou do Espírito Santo, ele não conheceu o Evangelho de fato. Então não. Quem que poderia blasfemar contra o Espírito Santo? Um Caifás, né? Um mestre da lei, um Nicodemos, um apóstolo Paulo, um Pedro. Nem tanto, não? Nem tanto. Senti aí que você queria uns 2 pontos a mais com essa declaração. Perdeu 2 pontos. Entende, amado? Está claro essa questão? Então vamos continuar a leitura? Então é impossível essas pessoas que recaíram sejam outra vez renovadas. Olha só, sejam outra vez renovadas para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Então essas pessoas estão crucificando de novo o Filho de Deus. Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Quem lavra a terra? Quem rega a terra? Quem planta, né? Lavra, planta, rega. O que espera que essa terra dê? O fruto, que ela corresponda a essa ação, não é? Então é isso que o Espírito Santo espera, que Deus espera. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está a maldição, o seu fim é ser queimado. O que o autor está dizendo aqui? O que resta? Juízo para essa pessoa. Vamos continuar em Hebreus, capítulo de número 10. Vamos juntando os textos para a gente compreendermos. Capítulo 10 de Hebreus, verso de número 26 até o verso de número 31. Hebreus, capítulo 10, verso 26 até o 31. Por quê? Olha que coisa interessante, preste atenção nessa palavra. Porque se pecarmos voluntariamente, é voluntário isso, é algo que eu decido, é uma postura, é uma atitude, não é um ato, é um estilo de vida, tá certo? Que eu assumo diante da palavra de Deus. Eu vou pecar voluntariamente, conscientemente, deliberadamente, teimosamente. Eu vou me voltar contra Deus e contra a sua palavra, contra Jesus, contra tudo que eu sei e conheço. É essa a decisão dessa pessoa que blasfema. Então, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Rejeitou o sangue de Cristo, rejeitou a obra de Jesus. O que resta? O que Deus pode fazer por essa pessoa? Qual é outro meio que Deus tem? É a pergunta que eu estou fazendo agora. A pergunta, isso aqui. Como que Deus pode alcançar essa pessoa que rejeita? Descartar. Descartar? Descartar. Não, vai ser descartada. Essa pessoa vai ser julgada, né? Ela vai ser julgada. Mas qual é o meio que Deus tem para alcançar essa pessoa se ela rejeita a providência sacrificial de Cristo? Qual é outro meio? Arrependimento, né? Se arrependeu, ela alcança. Mas arrependimento para quê? O que é o arrependimento, varão? Eu quero entender o que vocês... A pessoa reconhece, mas a pessoa não reconhece. Não, mas o que é o arrependimento? O arrependimento é o quê? Eu reconhecer que Jesus... Então, mas se eu rejeito isso, se eu rejeito a obra de Cristo, qual é outro meio que Deus tem para salvar o ser humano a não ser que esse ser humano reconheça a obra de Cristo? Eu acredito que seja trazer ele para próximo dele. Como? Você
Quem que traz a pessoa para próximo de Deus? Espírito Santo, através de Jesus. Mas se essa pessoa rejeita, essa é a questão. Isso que eu estou dizendo, a blasfêmia é isso. A pessoa está rejeitando e ela não quer mais, irmãos. É uma condição que essa pessoa, ela assume, melhor dizendo, não é uma condição, é uma postura que essa pessoa assume diante de Deus, rejeitando conscientemente o Evangelho, a obra de Cristo, e rejeita a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. É um endurecimento do coração. Então o que a Bíblia vai dizer, o que resta para as pessoas é juízo de Deus. Se essa pessoa peca voluntariamente, o que é pecar voluntariamente? É tendo todos os recursos para não pecar, ela ainda escolhe pecar. Mas não é pecar uma vez ou outra, é ter uma vida pecaminosa. É assumir uma vida pecaminosa, mesmo recebendo todos os recursos. Quais são os recursos que a pessoa recebe para não pecar? O sangue de Cristo, a palavra de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Tudo isso ela está rejeitando, são providências de Deus. E essa pessoa está rejeitando. Então resta o juízo, não tem mais sacrifício. E blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa rejeitar conscientemente, deliberadamente, teimosamente. É uma postura em uma vida que ela quer levar, declarando inclusive sendo inimigo de Deus. Então não tem mais jeito, não tem mais jeito. Olha o que diz o texto. Então não resta, essa pessoa recebeu o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas o que resta? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de se devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Verso de número 29. De quanto maior castigo cuidais vós, ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Vocês estão percebendo a declaração dos escritores bíblicos? Está dizendo, está rejeitando Jesus, está pisando, está crucificando Jesus de novo, está rejeitando o Espírito Santo, conheceu a verdade, está rejeitando a verdade, não quer saber mais de Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo recebido as virtudes do século futuro, ter recebido o conhecimento da verdade. Olha só, quanto mais essa pessoa é merecedor que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Novo Testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conheceis aquele que disse, minha vingança eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, todos esses textos, eu vou ler ainda Pedro e vou ler depois Números, tá? Esses 2 textos que eu quero fechar com vocês para a gente juntar aqui, essas informações bíblicas estão falando a mesma coisa. São pessoas que conheceram Deus, tiveram a experiência do novo nascimento, foram à habitação do Espírito Santo, foram lavadas pelo sangue de Cristo, tiveram pleno conhecimento da mensagem, da proposta de Deus por meio do Evangelho, e mesmo assim decidiram rejeitar tudo isso. Esse é o perfil da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Mas é uma atitude que ela toma para a vida. Se essa pessoa, ela de repente, lá no final da vida, ela teve essa postura durante 30 anos. Aí lá no final da vida, no leito de morte, vai alguém orar por ela e ela reconhece. Ela fala assim, eu reconheço, eu quero confessar aqui, eu quero pedir perdão para Deus, para a igreja, para todo mundo que eu errei, que eu rejeitei tudo isso, mas eu reconheço agora que Jesus é meu Salvador. Essa pessoa nunca blasfemou contra o Espírito Santo. É simples, amados. É simples. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem volta. É insensível. Não dá ouvido mais a Deus. Não dá ouvido mais ao Espírito Santo. É simples assim. Então não se preocupa. Se a pessoa no final da vida reconhecer, louvado seja Deus, ela nunca pecou contra o Espírito Santo dessa forma. Vamos ler o texto de 2 Pedro. Vamos ler o texto de 2 Pedro. O que foi, Ricardo? Ele falou assim, no final da vida é fácil. O problema é saber quando é o final da vida, né? Pode ser amanhã o final da minha vida. Ah, irmão, mas a vida é tão preciosa para a gente desperdiçar ela, né? Tudo bem, a salvação no final da vida, glória a Deus. A eternidade é um negócio muito mais longo, mas nunca é vantagem. E nunca é fácil viver uma vida desgraçada longe de Deus. Diga, meu amado. Mas será que Deus não põe na balança, não, professor? Tudo que a gente faz na consciência que a gente está errando? Porque, não sei, ele fala que Deus é justo também, Deus é amor, consequência, né? Pelo fato de ser justo, se Deus fosse lidar conosco
Leandro, pela sua justiça, todos nós estaríamos já condenados. Porque a justiça de Deus, nenhum de nós satisfaz ela. Se Deus lidasse conosco através da sua justiça, não tinha nenhum que se iria salvar. Deus lida conosco por meio da sua bondade e misericórdia, da sua graça. E o que é isso? Apesar dos nossos pecados, Deus ainda nos salva. O amor de Deus não exclui a justiça de Deus, mas o amor de Deus e a justiça de Deus se encontraram em Cristo. Então nós somos salvos por causa de Cristo e apesar dos nossos pecados. Só que é necessário nós reconhecermos isso e atribuirmos a Cristo a nossa salvação e reconhecermos que nós precisamos dele. Entende? Então se a gente reconhece isso a nossa vida toda, no final da vida a gente abandona, rejeita, nós rejeitamos. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então Deus não vai colocar na conta, não, o cara viveu 30 anos me servindo, fazendo o que era correto, né? Pregou o evangelho, inclusive trouxe um monte de gente para cá, mas aí ele decidiu 3 anos da vida dele, assim final, me rejeitar tudo. Deus não vai colocar na conta, porque aquela conta não era favorável a mim, aquela que eu fiz tudo, aquilo estava na conta de Jesus. Você entende essa questão? Então não é eu que ganhei crédito diante de Deus por ter uma vida de fidelidade. Não, irmão. E eu não tenho crédito nenhum com Deus. Quem tem crédito com Deus é Jesus. Eu continuo ainda, mesmo fazendo o que fazendo, e se faço é por causa do Espírito Santo que habita em mim. Não sou eu. Não é mérito meu. Isso é evangelho. Então assim, mas Senhor, eu vivi 30 anos fazendo a tua vontade e 3 anos pecando contra ti, o Senhor... Dá um desconto aí, é 10%, eu tenho 90% de crédito, né? 30 para 3, não é a questão. Porque quando Deus olha esses 30 anos, Ele não está vendo o meu mérito, que eu não tenho mérito. Ele está vendo o sangue de Cristo sobre a minha vida, a obra de Cristo aplicada na minha vida. Você entende essa questão? Então isso é evangelho. O mérito é de Cristo, irmãos. Nós não merecemos nada, nada. Então, ainda que a gente viva uma vida de fidelidade, que eu acho muito difícil esse negócio, aos olhos de Deus, porque se a gente compara a santidade de Deus, o que a gente compara a fidelidade, não, essa pessoa, essa pessoa não é possível, se essa não for para o céu, quem vai? A verdade não é, se essa não for para o céu, quem vai? Isso é uma avaliação humana, eu estou comparando ele com a minha santidade, ou com a santidade do outro, e aí, irmão, a gente sempre vai ter um parâmetro que não é parâmetro, né? Então uma pessoa, em relação a outra, sempre vai ser melhor, mais santa. Mas a gente está falando em relação a Deus. O que tem que ser levado em conta aqui é Deus. É o caráter e a santidade de Deus. E aí todos nós, sem exceção, somos nivelados como devedores, pecadores. Todos nós, ofensores de Deus. Então no Evangelho não existe nenhuma possibilidade de mérito. Nenhuma possibilidade de mérito. Ninguém tem uma vida diante de Deus que possa falar: Senhor, eu satisfaço a tua vontade. Eu te agrado. O Senhor não tem nada que olhar para mim e falar assim, que não, esse meu filho aqui, ó, eu queria ter um filho assim. Não, irmão, jamais Deus pode olhar para um ser humano sequer. Aliás, Ele só olhou para um ser humano sequer. Em toda a Bíblia eu só vejo essa frase de Deus para um ser humano, dizendo assim: esse eu me agrado, esse é meu filho amado a quem eu me agrado. A nenhum outro ser humano Deus falou isso. Nenhum outro, é Jesus, irmão. É que a religião nos faz entender, e as pessoas pregam o Evangelho como se fosse uma religião a mais. Não é. O Evangelho é totalmente diferente da lógica de todas as religiões que existem na Terra e que a humanidade conheceu. Todas as religiões, sem exceção, têm a mesma lógica, a mesma. É que elas têm formas diferentes de apresentar isso. Tá certo? Todas, sem exceção, irmão. Estou falando todas as religiões que o ser humano conheceu. Todas as que vocês conhecem têm a mesma lógica, que é a lógica de poder fazer alguma coisa para ganhar crédito diante da entidade, do divino. Eu posso aplacar de alguma forma, paga a promessa, né? Pode guardar a lei, faz penitência, sacrifício, é um monte de coisa. Então a lógica de todas as religiões é a mesma, não muda. É que as formas que apresentam isso aí, cada uma tem a sua. Mas o Evangelho não tem, é totalmente diferente. Evangelho não é mais uma religião, amados. Não é. Evangelho não tem nada a ver com a proposta do homem. A proposta dos homens é tentar alcançar Deus de alguma maneira, agradar a Deus de alguma maneira. Evangelho
É Deus indo ao encontro do homem, apesar do homem estar na miséria, no pecado. E mesmo depois de Deus alcançar o homem, esse homem continua esse pecador. Mas por que agora Deus, Ele derrama tanta bênção? Por que Deus agora está alegre? Porque quando Ele olha nesse ser humano resgatado, Ele vê Jesus nele. E é por causa de Jesus, irmãos, que Deus pode falar, me agrado dele. Por causa de Jesus. Porque nós estamos em Cristo. Não é nem que Cristo está em nós, é que nós estamos em Cristo, né? Vivo eu. Vivo não mais eu, melhor dizendo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo-a no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, nós somos predestinados em Cristo. É dentro de Cristo. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Todos nós estamos imergidos, mergulhados nesse. O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 12? Nós somos batizados pelo Espírito Santo. Todos nós somos batizados.